Olá para todos os nossos alunos dessa nossa disciplina de patologia. A gente já está caminhando, né, praticamente na metade dos nossos assuntos. E essa aula de hoje, em especial, ela é importantíssima, ela é riquíssima, porque inflamação, né, esse assunto. Todo mundo aqui já ficou com garganta inflamada, todo mundo aqui já teve alguma parte do seu corpo, né, que ficou inflamado. E aí, a gente precisa entender o que é inflamação, né? A gente estuda a inflamação lá na imunologia como um processo imunológico positivo, salutar, mas a gente também estuda o processo inflamatório aqui na patologia. Porque o processo inflamatório é uma reação, é uma defesa do nosso organismo. Se o nosso organismo está precisando se defender, é porque algo veio sobre ele, né? E nós estamos constantemente recebendo influências do meio. E o processo inflamatório, ele então vai manter a integridade, né, do nosso organismo. Olha aqui essa figurinha. Nessa figurinha, na capa da nossa aula, a gente tem aqui 5 bonequinhos, né? Então, o esse bonequinho aqui representa uma pessoa como se estivesse em chamas, né? Com muito calor. Representa o aumento de temperatura local ou sistêmico, que são comuns no processo inflamatório. Esse outro bonequinho aqui está com a cara um pouco vermelha, ele está ruborizado, como se estivesse com vergonha, né? O rubor ou a vermelhidão é outra característica do processo inflamatório. Esse outro bonequinho aqui tá com o joelho inchado, né? Então, o inchaço, o edema é outra característica do processo inflamatório. Esse bonequinho tá assim meio encurvado e com a mão no joelho, né? Mostrando que ele tá com dor, que tá dolorido, bateu em alguma coisa. E a dor também é outra característica do processo inflamatório. E esse último rapazinho aqui teve uma fratura, né, na sua perna. Quando a gente tem uma fratura na perna, a gente vai passar um tempo com a perna imobilizada, então naquele período vai haver uma perda de função. Então, essas características juntas, elas são o que nós chamamos de sinais cardinais da inflamação, tá? E a gente vai estudar e a gente vai entender como cada um desses sinais, sintomas, eles agem, como é que acontece nessas manifestações, como elas se formam, tudo a partir de danos teciduais, tá bom? Então, a gente vai começar agora uma jornada para estudar o processo inflamatório e nós vamos falar tanto a nível local como a nível sistêmico, tá bom? Vem comigo. Então, começando, tá? Como eu falei, a inflamação é um assunto muito importante e ele tanto vai ser importante assim, profissionalmente, em termos profissionais para a nossa prática clínica. Eu já sou profissional de saúde, você vai ser profissional de saúde, e o processo inflamatório, sempre que nós formos atender nossos clientes, nossos pacientes, podemos nos deparar com um processo inflamatório. Pode ser secundário a uma infecção, pode ser secundário a um traumatismo, né? E a gente vai ter que saber administrar um anti-inflamatório quando os efeitos adversos, né, desse processo inflamatório são prejudiciais, quando eles passam a linha, né, do equilíbrio e os seus efeitos colaterais são prejudiciais, quanto pessoais, porque frequentemente nós temos alguma parte do nosso corpo que está inflamada. Todo mundo já passou por isso. Afinal de contas, vamos dar alguns exemplos. Quem nunca? Quem nunca espetou o dedo em algum espinho, por exemplo? Estava lá na zona rural, estava lá no sítio, né, brincando, andando no meio né, de tudo, e aí se espetou com um espinho, né? E sentiu aquela dor, e o local ficou inchado, o local ficou vermelho, né? Começou aquela dor latejante, bota gelo, né? Todo mundo já passou por uma situação assim, ou conhece alguém que já passou por uma situação assim. Quem nunca, por exemplo, ficou com a garganta inflamada e ouviu, não tome água gelada, você está com a garganta inflamada, vai piorar, não é verdade? Quem nunca ouviu que estava com a unha quem nunca ouviu alguém dizer que estava com a unha encravada, por exemplo, e por isso não podia comer pirarucu ou camarão,
Por quê? Porque são alimentos remosos, né? Isto é, que pioram a inflamação. Todo mundo, quem afinal nunca passou por situações dessa, né? Então, a gente vai entender hoje o que é esse processo inflamatório. O que é mito e o que é verdade? O que podemos ou não podemos fazer? Então, esse hoje é o nosso objetivo. Hoje nós vamos conversar sobre todos estes assuntos, vamos definir o que é inflamação, vamos falar sobre os agentes capazes de causar um processo inflamatório, que nós vamos chamar de agentes flogógenos. Vamos falar quais são as principais células, os principais mediadores químicos envolvidos no processo inflamatório e muitos outros detalhes do processo. Não vamos esgotar o assunto, é um assunto muito vasto, mas muito interessante de estudar, tá bom? Então vai ser bastante prazeroso, porque toda vez que a gente estiver estudando, a gente vai estar lembrando da nossa vida, né? Da nossa vida real, do que acontece todos os dias conosco. Todos os dias não, né? Mas o que acontece sempre conosco, né? Ao longo da nossa vida, tá bom? Para ilustrar, eu trouxe aqui essa imagem dessa reunião, né? Parece que as mulheres estão assim um pouco exaltadas, né? Você já ouviu falar na seguinte expressão? Você já ouviu a seguinte expressão que diz assim: os ânimos estavam inflamados, né? Vamos dizer que é uma reunião e alguém chegou, saiu da reunião e disse: "Ah, os ânimos estão inflamados naquela reunião". Para significar dizer que as coisas estão meio que pegando fogo, as pessoas não estão se entendendo, estão brigando, né? Inflamar e pegar, significando pegar fogo. Você já ouviu essa expressão? Se não ouviu, essa eu acho que você já ouviu. Essa aqui eu acho que você já conhece. Você já viu em um determinado produto, né? O rótulo dizendo assim, inflamável, né? Perigo, líquido inflamável. Significando que, o que significa essa expressão, essa chama, né? Aqui do lado. Significa um líquido inflamável, significa que é um líquido que pode pegar fogo, né? Que pode provocar um incêndio. Essa eu acho que você já ouviu, tem no álcool, por exemplo, não é verdade? Provavelmente você já viu e ouviu estas expressões, não é mesmo? A palavra inflamação significa então pegar fogo. Então, no nosso corpo, quando temos um tecido ou um órgão que estão inflamados, sempre vamos verificar aumento de temperatura local ou mesmo aumento de temperatura sistêmica. Então, vamos conceituar, tá bom? Algumas coisas que a gente já conversou até aqui. A palavra inflamação vem do latim inflamare e significa, como a gente já viu, pegar fogo. A palavra flogose também pode ser usada, tá bom? Também pode ser usada e ela tem origem grega, significando também pegar fogo. O significado desta expressão, então, está relacionado ao aumento de temperatura local ou sistêmica, que pode ser verificado quando temos um processo inflamatório desenvolvendo-se em algum tecido ou órgão do corpo. E o aumento de temperatura, o calor, né, o pegar fogo, da origem da palavra, é um dos sinais cardinais da inflamação, isto é um dos sinais e sintomas que sempre encontraremos quando um tecido está inflamado, quando um processo inflamatório estiver se desenvolvendo. Quando a gente vai observar, quando a gente vai atrás das primeiras pessoas, de saber, né, as primeiras pessoas que descreveram o processo inflamatório, nós sempre nos deparamos com a figura de Cornélio Celsius. Cornélio Celsius, ele foi um escritor romano que viveu no primeiro século da era cristã. Ele escreveu um livro, hoje chamado Da Medicina. E nesse livro ele fala sobre 4 sinais importantes do processo inflamatório, que são dor, rubor ou coloração avermelhada daquela região, calor ou aumento de temperatura e tumor, isso é, aumento de volume, geralmente devido ao edema, ao acúmulo de líquido no tecido. Então, ele descreve 4 sinais que estariam sempre presentes no processo inflamatório. E muitos séculos depois, Rudolf Virchow, que foi um médico alemão e hoje é considerado o pai da patologia moderna,
ele acrescentou um quinto sinal cardinal à inflamação, sistematicamente, que seria a perda de função, tá? Então, dor, calor, rubor, tumor e perda de função. Então, o que ele quis dizer é que com o agravamento do processo inflamatório, com o agravamento dos quadros de dor, de vermelhidão, né, que a gente vai ver que é consequência da vasodilatação local, o edema, que é o aumento de volume, e o aumento da temperatura, aquele órgão ou tecido inflamados, eles vão ter as suas funções prejudicadas, tá? Então, ele descreveu esse quinto sinal. Vai haver prejuízo funcional do tecido que está inflamado. Só que um pouco antes desse quinto sinal cardinal ser incorporado, transformando-se, né, de 4 para 5 sinais e sintomas, na verdade, John Hunter, ele estudando os processos de cicatrização, ele já começou a perceber que a inflamação não era apenas um processo ruim, patológico. É óbvio que como os seus sinais e sintomas eles são desagradáveis, dor é um processo, uma sensação desagradável, né? Vermelhidão, aumento de temperatura, né? Tudo parece levar a crer que é uma coisa ruim, que era uma doença em si. Só que ele, já estudando os processos de cicatrização, postulou que não, que a inflamação não é uma doença em si, e sim uma reação tecidual inespecífica e benéfica para o hospedeiro, tá? A gente tem como dizer que ela é benéfica sempre? Ela pode até ser benéfica no seu início, mas em algumas situações, os seus mediadores químicos, há uma explosão, né, de mediadores químicos no processo e que algumas vezes pode se tornar bem maléfico para o hospedeiro. A gente vai ver isso lá na frente, tá bom? Então, hoje sabemos sim que a inflamação é uma resposta protetora, cujo objetivo final é livrar o organismo do agente que esteja causando algum tipo de agressão celular e tecidual, consequentemente. Por exemplo, um micro-organismo, um corpo estranho, né? Um traumatismo, por exemplo, o traumatismo provocado por um corte de bisturi, aquela lâmina afiada, né? Aquela lâmina vai causar ali uma necrose instantânea daqueles tecidos por onde ela passar. Então, houve uma agressão. Havendo uma agressão, nosso organismo precisa se defender para isolar aquela agressão. Então, o processo inflamatório é uma reação de defesa, de isolamento, de tentativa de isolamento contra algum agente agressor, que nós vamos chamar de agente flogógeno, isto é, um agente capaz de desencadear, então, um agente agressor capaz de desencadear, então, uma resposta inflamatória, tá bom? Às vezes, essa resposta inflamatória produz mediadores químicos de uma intensidade tamanha que vira uma cascata, né? E os próprios mediadores químicos retroalimentam o processo inflamatório e ele deixa de ser um processo isolado e passa a ser um processo sistêmico, tá? Deixa de ser um processo autolimitado, como deve ser, tá bom? E aí isso causa mal ao organismo. Por isso que a gente precisa tomar um anti-inflamatório. E os anti-inflamatórios, eles têm várias categorias que agem em diversos mediadores químicos, diversos tipos celulares e que têm diferentes potências, tá bom? Agora, eu gostaria que vocês... Vamos dar uma olhada na imagem a seguir. Vamos lá. A gente vai olhar essa imagem com bastante calma, tá? Nessa imagem, a gente vê um resumo do que biologicamente, do que celularmente está envolvido no processo inflamatório. Aqui em cima, a gente vê um agente flogógeno, dois tipos de agentes flogógenos. Aqui um agente biológico, um micro-organismo patogênico, e aqui a gente vê um tecido necrosado, por exemplo, por um trauma, tá? Então, são dois tipos, aqui um agente biológico, aqui um agente físico, né? E esse tecido necrosado, né, essas toxinas dos micro-organismos, elas vão ser reconhecidas como agentes estranhos para algumas células periféricas, algumas células teciduais, que são chamadas células sentinelas. Nós temos aqui o exemplo dos macrófagos,
Nós temos aqui exemplos de células dendríticas e nós temos aqui também exemplos de mastócitos. Essas células são umas das células sentinelas e elas reconhecem esses agentes estranhos ao nosso organismo. Se tem agente estranho, se tem agente reconhecido como agressor, essas células sentinelas enviarão mediadores químicos para os vasos sanguíneos. Então, a reação inflamatória é uma reação dos vasos sanguíneos. O que é que acontece nos vasos sanguíneos? Acontece o seguinte: esses mediadores químicos produzidos por células sentinela, que detectaram, sentinela significa, é como se fosse um soldadinho, um guarda, né? Os sentinelas eram soldadinhos que ficavam em cima das torres, nas cidades fortificadas, nas cidades muradas, e a função desses sentinelas era avisar quando tivesse um inimigo vindo, né? E ele corria, descia da torre, já acionava o seu exército, e são células que avisam, guardiães, tá? Então, essas células avisam essa agressão para os vasos sanguíneos. E esses mediadores químicos, eles têm a característica de serem vasodilatadores. Eles promovem vasodilatação e promovem aumento da vascularização. A vasodilatação é o aumento do calibre dos vasos. E eles promovem também o aumento da permeabilidade vascular, geralmente do aumento da fenestração entre as células endoteliais. E acontecendo isso, vai permitir a saída de células de dentro dos vasos, para fora onde está acontecendo aquela agressão. Por exemplo, o monócito, que é a célula precursora do macrófago, os granulócitos, em geral, precursores, por exemplo, dos neutrófilos, e também, além de células de defesa, células especializadas na fagocitose e na produção de citocinas, e outras células também, como os linfócitos, além de células, essa vasodilatação vai permitir saída de proteínas que são importantes também nesse processo. E líquido, tudo isso vai sair. O aumento da permeabilidade vascular permite a maior saída de elementos celulares. Essas células que saíram, elas vão ter como principal função a eliminação de micro-organismos, a eliminação do tecido morto aqui em cima, tá? A função deles é sair dos vasos e chegar aqui, tá bom? E proteínas plasmáticas que saem, elas têm várias funções, como funções de mediadores do processo inflamatório em geral e ajudar na eliminação de micro-organismos. A gente vai ver como mais para frente. E essa vasodilatação e aumento da permeabilidade também vai permitir a maior saída de líquidos, gerando edema. Edema, então, é o acúmulo de líquido nos tecidos. Nesse caso, ele é devido ao aumento da permeabilidade vascular. Então, nessa imagem, nós temos o agente flogógeno agredindo, as células sentinelas reconhecendo o que está errado e enviando sinais, mediadores químicos vasculares. Nós temos o vaso respondendo através de vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. E isso vai promover a saída de células, a saída de proteínas e a saída de líquido. Essa saída de células tem a função de degradação, de digestão, tá bom? E isso aqui é consequência, tá? Da vasodilatação. Então, se a gente pudesse resumir o processo inflamatório numa imagem, a gente poderia dizer, então, que o processo inflamatório é uma reação vascular, é uma reação que acontece nos vasos sanguíneos quando o nosso corpo é agredido. Então, quando a gente tem uma agressão pelo agente flogógeno, células de defesa saem dos vasos e algumas proteínas saem dos vasos na tentativa de destruir esse agente agressor, tá bom? Então, a gente vai agora analisar essa imagem com todos os detalhes que a gente puder. Vamos lá. Então, pedacinho por pedacinho. Vamos lá? Vamos começar com a conceituação de agente flogógeno. A gente viu aqui que esses elementos foram chamados por mim de agentes flogógenos. Então, agente flogógeno é todo agente que pode desencadear, que pode causar uma reação inflamatória, tá? Então, é qualquer agente que chegue e agrida,
tá? Vamos dar alguns exemplos de agentes flogógenos. Micro-organismos patogênicos e suas toxinas são agentes flogógenos. Tecido necrosado, causado, por exemplo, por isquemia, por traumas mecânicos, também é um agente flogógeno. Corpos estranhos, farpas que entram no dedinho da pessoa, né? Quando a pessoa está ali trabalhando com a madeira, carpinteiro, e os espinhos que a gente viu lá no sítio, quando a pessoa vai para a fazenda, bota a mão na árvore, tem espinhos, tá mexendo na jardinagem, tem espinhos. Fios de sutura que ficaram retidos, né, não foram removidos, não eram absorvíveis e não foram removidos. Então, aquele fio de sutura é um agente estranho ao corpo, o corpo vai aprender a conviver com ele através de uma inflamação crônica. Próteses, por exemplo, próteses de silicone, né, implantes de silicone, implantes de próteses de silicone, são corpos estranhos, tá? Não são elementos naturais, então funcionam como agentes flogógenos, agentes que nosso organismo tem que promover uma resposta contra aquilo, tá? Respostas imunológicas inadequadas, gerando quadros inflamatórios locais ou sistêmicos, derivados de respostas imunológicas que não deveriam estar acontecendo. São exemplos de agentes flogógenos que a gente pode imaginar. Então, quando o agente flogógeno ele agride o organismo, ele chega causando necrose, ele chega liberando toxinas, dependendo do tipo, né? As células sentinelas, o reconhecimento desses agentes agressores é o primeiro passo para o estabelecimento de uma reação inflamatória. E quem vai reconhecer esses agentes externos agressores, ou internos, né? São as células teciduais chamadas de células sentinelas, aquelas que vigiam, aquelas que guardam, aquelas que avisam que tem alguma coisa de errado. Elas expressam receptores celulares na sua superfície ou no citoplasma que as ajudam a reconhecer a presença dos invasores e a liberar os mediadores químicos adequados. Além dos receptores para reconhecer estes invasores externos, essas células elas também apresentam receptores para algumas proteínas do sistema complemento e para alguns tipos de anticorpos, né? Que são as opsoninas. Essas proteínas, as opsoninas, elas revestem partículas que precisam ser fagocitadas, partículas estranhas. E o revestimento dessas partículas pelas opsoninas facilitará o reconhecimento delas pelos fagócitos, pelas células que vão ser responsáveis pela sua destruição. Mas vamos explicar melhor, deixa eu explicar um pouco melhor essa história dessas opsoninas para vocês. Isso vai ser muito importante no futuro, tá? A opsonização é um fenômeno celular que aumenta a eficiência da fagocitose. Funciona assim. Quando uma célula de defesa, ela precisa fagocitar uma partícula qualquer, isto é, ou pensando ao contrário, quando uma partícula precisa ser fagocitada para que ela seja reconhecida pelo fagócito, se ela estiver rodeada por anticorpos, né, no caso IgG, ou por algumas proteínas do sistema complemento, a fagocitose será bem mais eficiente. Por isso, as células sentinelas também têm receptores para as opsoninas. Vamos ver no próximo slide a legenda explicando um pouco melhor como funciona. Aqui nessa figura, a gente vê uma ilustração desse fenômeno de opsonização. Aqui, na letrinha A, representado pela letrinha A, a gente tem anticorpos. E aqui a gente tem patógenos circulando, tá? Esses patógenos, eles precisam ser eliminados, tá bom? Então, eles se ligam, os anticorpos, eles então vão se ligar, eles vão revestir esses patógenos que precisam ser eliminados. Esse fragmento FC do anticorpo, ele vai ser bem mais facilmente reconhecido por um fagócito. Aqui a gente tem um fagócito, tá aqui, olha, cheio de receptores
que se encaixam, que reconhecem essa porção. E quando a gente tem essas partículas revestidas ou aglutinadas, a gente vai ter uma eficiência muito maior desse reconhecimento. Então, o fagócito reconhece, adere, emite pseudópodes, engloba, né, ingere aquela partícula que precisou ser fagocitada, que precisa ser eliminada, e aqui dentro vai ocorrer, então, a digestão desse agente indesejável, tá bom? Então, a opsonização, esse revestimento, facilita esse reconhecimento. Então, não se esqueça que a finalidade do processo inflamatório é que o agente etiológico, o agente flogógeno, o agente etiológico daquela agressão seja eliminado, tá bom? Então, a opsonização é uma forma biológica, né, que facilita esse processo, que acelera esse processo, pois permite uma fagocitose mais eficiente, tá bom? Voltemos então àquela nossa imagem. Então, continuando. Uma vez reconhecidos os agentes invasores pelas células sentinelas, elas produzem mediadores químicos da inflamação, como vários tipos de citocinas e histamina, por exemplo, também a histamina. A histamina é um dos mais importantes mediadores químicos no início do processo inflamatório. Ela é produzida pelos mastócitos. Mastócitos são células que nós chamamos, né, de perivasculares. São células que estão na vizinhança, na periferia dos vasos. E a liberação dos seus grânulos, o mastócito contém vários grânulos em seu interior e um dos mediadores, um dos produtos contidos nos grânulos é a histamina, tá? E a histamina ela tem uma forte ação na vasodilatação e na permeabilidade vascular, em aumentar a permeabilidade vascular. Olha aqui uma figura dos mastócitos, né? Uma imagem histológica dos mastócitos. A gente tem aqui vasos sanguíneos e a gente tem aqui vários mastócitos na periferia, né? Na vizinhança dos vasos. E olha só esses grânulos, né? Tudo isso aqui são grânulos, que coloração linda, né? Esses grânulos, eles são cheios de substâncias químicas, dentre elas a histamina, tá bom? E a gente diz que houve a degranulação dos mastócitos quando ele elimina, quando ele faz a saída, quando ele libera esses grânulos, tá? Então, ele degranula. E aí, esses mediadores químicos, eles vão procurar onde tem receptores para eles. E os vasos sanguíneos têm receptores para a histamina, tá bom? E a histamina, uma vez recepcionada por esses receptores, vai provocar nos vasos vasodilatação e aumento da sua permeabilidade. Esses mediadores químicos, então, liberados, né, aminas, citocinas, elas vão promover aqui no vaso vasodilatação e aumento da permeabilidade e, consequentemente, vai sair do vaso células, proteínas e líquido. O deslocamento de células e proteínas de dentro dos vasos para fora é um fenômeno chamado de exudação. Então, as primeiras horas de um processo inflamatório, ele é caracterizado, as primeiras horas, os primeiros dias, né, do processo inflamatório, ele é caracterizado por fenômenos exudativos, isto é, saída de elementos celulares, proteínas e líquido de dentro dos vasos para os tecidos. Essa vasodilatação faz com que aumente a quantidade de sangue no local. Então, a gente tem aonde ocorreu essa agressão, aonde houve a liberação de mediadores químicos, esse local, né, do nosso organismo, neste local vai acontecer vasodilatação e aumento do fluxo sanguíneo. Se há aumento do fluxo sanguíneo, vasodilatação significa aumento do calibre do vaso, né? Aumento da luz do vaso. Então, neste lugar vai haver um aumento do fluxo sanguíneo, de uma maior chegada de sangue nessa região. Vai causar então um vermelhidão, um rubor
tá? E a vermelhidão, o rubor, é um dos sinais cardinais da inflamação que a gente já falou aqui. O aumento, além dessa vasodilatação que vai causar a vermelhidão, o aumento dessa permeabilidade vascular, ela pode ser devido principalmente a dois fatores que mais se comenta. Primeiro pode ser a contração das células endoteliais, então elas se contraem, gerando aumento nesse espaço interendotelial. Ou pode ser também por lesão direta às células endoteliais, né? Então, um desses mecanismos promove, ou os dois, né? Promove essa maior permeabilidade e a saída, permite a saída de elementos celulares, de proteínas e de líquido para fora dos vasos. Explicando melhor essas possibilidades, né, de como que acontece esse aumento da permeabilidade do vaso, aqui a gente tem um vaso normal, vamos pensar assim, tá? Um endotélio íntegro, tá bom? A luz vascular, a gente tem elementos celulares, a gente tem proteínas e no mar de tudo isso a gente tem líquido, né? Então, como eu falei, o aumento da permeabilidade dos vasos pode ser devido à contração das células endoteliais. Vamos imaginar, vamos ver aqui a figura B. Aqui tem uma célula endotelial, aqui tem outra célula endotelial. Aqui elas estão grudadinhas, né? Com moléculas de adesão, células sendo bem expressas. Mas se elas se contraírem e houver uma diminuição dessas moléculas de expressão, de adesão, haverá o aumento dos espaços interendoteliais, permitindo a melhor saída de células para fora, né? Células, proteínas e líquido. Ou também aventa-se que pode ser por lesão de células endoteliais. Existem algumas causas, como queimaduras, como algumas toxinas bacterianas, que causam lesão direta ao endotélio. E essa lesão direta ao endotélio vai permitir o aumento da permeabilidade, tá bom? Promovendo a saída. Então, seja de um jeito, seja de outro, o que a gente precisa ter assim, em mente é que esse aumento da permeabilidade, quando se aumenta a permeabilidade, facilita essa saída de líquido rico em proteína, porque o objetivo não é que saiam células para eliminar o agente flogógeno, só que com o aumento da permeabilidade não saem só células, saem muitas proteínas, e um líquido rico em proteínas vai atrair consigo uma grande quantidade de água, uma grande quantidade de líquido. Então, essas proteínas, elas se acumulam nos tecidos extravasculares e atraem água nessa região, formando um edema. Edema, como já falado, é um acúmulo de líquido no meio extravascular. Conceituando novamente, edema é o acúmulo de líquido nos tecidos e é um dos sinais cardinais de inflamação. Tumor, aumento de volume. O aumento de volume no microambiente inflamatório, né, é devido ao edema. Continuando, só voltando aqui, recapitulando aqui no início, para a gente não perder o fio da meada. Houve uma agressão pelo agente flogógeno, houve o reconhecimento dos agentes agressores pelas células sentinelas, houve a liberação de mediadores químicos por essas células sentinelas. Esses mediadores químicos vão causar vasodilatação, essa vasodilatação vai gerar um aumento do fluxo sanguíneo, causando vermelhidão naquela região, rubor. Tá bom? Esses mediadores químicos também vão promover permeabilidade vascular aumentada, o aumento dos espaços interendoteliais, né, ou lesão endotelial, causando a saída de proteínas e líquidos. E esse líquido rico em proteína faz com que se acumule água nos tecidos, gerando edema, tá bom? Que é o tumor, ou o aumento de volume regional, tá bom? Ou sistêmico. Aqui a gente está focando no regional ainda, tá? Então, para a saída das células de dentro dos vasos para fora, que é o objetivo principal do processo inflamatório, que saiam células de dentro dos vasos para os tecidos periféricos, aonde estão, né, os agentes agressores, para onde está o agente flogógeno, para onde tem tecido necrosado, onde tem tecido precisando ser eliminado.
Essa é a função principal, é a defesa do nosso organismo. É o isolamento daquela região, né, agredida. Então, para que isso aconteça, as células de defesa, elas precisam se aderir à parede dos vasos e, depois disso, emitir pseudópodes, emitir prolongamentos citoplasmáticos e precisam se espremer entre essas células endoteliais para que possa sair, né? E uma vez fora dos vasos, elas vão, então, procurar por quimiotaxia, por quimioatração, onde está o foco, né, de agressão, tá bom? Só que para isso precisa de todo um movimento de saída, e esse movimento de saída, ele é conhecido, ele é chamado de diapedese. Então, que fique claro que, para que as células de defesa elas saiam do vaso, que elas vão lá onde está o agente flogógeno, para tentar eliminá-lo, muita coisa precisa acontecer primeiro, tá bom? As células de defesa precisam se aderir à parede do vaso, elas precisam emitir pseudópodes, que são prolongamentos citoplasmáticos, como eu já falei, devem se espremer entre essas junções endoteliais. E depois que saem do vaso, elas ainda precisam se locomover, e essa locomoção é através da atração por mediadores químicos, por quimiocinas. Essas células de defesa, elas têm receptores para essas quimiocinas, e onde tem mais quimiocina, é para lá que elas vão, né? Até o local onde se encontra a agressão tecidual. Vamos ver nas próximas ilustrações. Vamos usar essa imagem para a gente falar sobre diapedese, tá? Vamos ver uma visão geral, tá? As células de defesa, elas funcionam, elas viajam geralmente no fluxo central, no fluxo axial. Isto é, no centro da luz dos vasos e não na periferia. Geralmente é líquido que corre, né, mais perto do endotélio para evitar o cisalhamento, para evitar a ativação indevida de moléculas de adesão. Isso não seria legal, né? Isso causaria danos no endotélio, isso causaria facilitação à formação de trombos desnecessários, a trombose. Então, nas situações de normalidade, as células de defesa, elas viajam no fluxo sanguíneo no centro dos vasos. Só que nos locais onde ela precisa sair, onde precisa acontecer a diapedese, com a contínua vasodilatação e com o aumento da permeabilidade vascular, continua havendo extravasamento de plasma para o meio extravascular, aumentando a viscosidade sanguínea. Então, essas células de defesa, o sangue vai ficar mais viscoso, o vaso vai ficar mais povoado de células e menos cheio de líquido, facilitando essa disposição periférica dessas células de defesa. Esse aumento da viscosidade sanguínea vai levar a um pouco de diminuição, a uma lentidão no fluxo sanguíneo. Essa lentidão vai ser chamada de pré-estase. Estase significa parada, é como se estivesse quase parando, porque saiu muito líquido, tem muitas células, o vaso está muito viscoso, né? O sangue está muito viscoso, então há uma diminuição, né, nessa velocidade do fluxo. Então, essa lentidão do fluxo sanguíneo, essa pré-estase, ela resultará no deslocamento das células da corrente axial para a corrente periférica, para a periferia dos vasos. Isto é, essa lentidão vai resultar na marginalização das células. As células vão sair do centro, não vão ficar só no centro, mas vão também assumir uma posição nas margens, uma posição marginal. Vários leucócitos, então, rolam no endotélio, deixando o endotélio coberto de leucócitos. É o que se chama de pavimentação leucocitária. E aqui, moléculas de adesão entre a célula e o endotélio, elas precisam ser ativadas para gerar uma adesão mais estável e permitir que daqui a pouco, né, aquela célula pare, aquela célula que precisa sair pare e promova, né, a sua saída.
Aqui, ó, já falei, moléculas de adesão então precisam ser ativadas tanto nos leucócitos quanto no endotélio, tá bom? Para que possa haver essa aderência e essa adesão mais estável. Os leucócitos devem então inserir pseudópodes, inserir essas projeções citoplasmáticas entre as junções endoteliais e espremer-se, né, entre aspas, entre essas junções, saindo do vaso, tá? Da célula, saindo do vaso, que é o fenômeno conhecido como diapedese. Lembre que essas células de defesa, elas, é, é, elas têm alto poder de locomoção, geralmente, elas têm uma quantidade de actina e miosina em seu citoesqueleto, que é bem ativa, e ela precisa dessa contração, né, do seu citoesqueleto, desses movimentos, para que ela possa sair e, a partir daí, ir atrás, né, através da atração por quimiocinas, de onde se encontra o agente etiológico. E após essa saída das células de dentro dos vasos, após a diapedese, as células precisarão encontrar o foco onde está a agressão, o tecido necrótico, tá bom? O corpo estranho, o micro-organismo patogênico, aquilo que fez com que tudo começasse. E essa atração vai se dar através de um processo chamado de quimiotaxia. Vamos ver o que é isso. A quimiotaxia é a locomoção orientada ao longo de um gradiente químico. Então, se a célula tem receptores para determinada quimiocina, se tem muita quimiocina aqui, é para lá que a célula vai. É para cá que a célula vem, né? No caso. Então, a quimiotaxia é a locomoção celular orientada ao longo de um gradiente químico. Substâncias endógenas e exógenas podem funcionar como quimioatraentes. Exógenas, por exemplo, corpos estranhos, por exemplo, micro-organismos patogênicos, toxinas. Endógenas, células mortas, né? Tecido necrosado, que precisa ser eliminado. Então, essas coisas funcionam, né, como agentes quimiotáticos, como quimioatraentes, tá bom? Essa ligação desses quimioatraentes a receptores celulares, eles vão gerar sinais, segundo os mensageiros, que vão induzir a montagem lá dentro da célula dos filamentos de actina e miosina, levando aquela célula a se contrair, tá? Essas proteínas são proteínas contráteis, lembra lá do músculo? Não é só o músculo que tem actina e miosina, não, né? Então, essas proteínas contráteis, elas deslizam uma sobre a outra, permitindo a locomoção da célula até onde está maior ainda, onde está uma maior concentração ainda dessas quimiocinas. Isto é, lá onde está o foco, né, inflamatório. Eu gostaria de enfatizar, fazer um parêntese aqui por um momento e enfatizar o seguinte: na maioria das vezes, as primeiras células a chegarem, né, no processo inflamatório são os neutrófilos, tá? Isso não é sempre assim, tá certo? A gente tem inflamações crônicas, que podem já começar como uma inflamação crônica, por causa que o agente, por exemplo, é um agente de baixa toxicidade, e já são outros tipos celulares que são os que estão ali envolvidos. Mas na maioria das vezes, as primeiras células que chegam no processo inflamatório, que chegam no foco inflamatório, são os neutrófilos. Vamos ver por quê. Primeiro, os neutrófilos, eles são células dotadas de grande capacidade de locomoção, né? Aquilo que eu falei dos filamentos contráteis de actina e miosina, é uma célula que tem abundância nessas proteínas contráteis, então ela tem uma grande capacidade de locomoção. Olha aqui o neutrófilo, vamos dar uma paradinha aqui nessa imagem, né, do Junqueira Carneiro. O neutrófilo, ele é um granulócito, como a gente já falou, polimorfo nuclear, né? Você vê que esse aqui tem que três lóbulozinhos, né? Celulares, nucleares, e ele tem muitos grânulos. A principal característica dele é ser uma célula extremamente granulosa, e esses grânulos eles têm grande quantidade de enzimas e uma grande quantidade de radicais livres, de espécies reativas de oxigênio para
degradar, eliminar o agente flogógeno. Essa é a sua função principal, degradação, principalmente, né? Ele produz muitos mediadores químicos também, tá bom? E outro motivo, estão em alta concentração no sangue, estão em grande quantidade no sangue, e eles são grandemente atraídos por fatores quimiotáticos. Olha aqui uma fotomicrografia, tá bom? E depois que o leucócito chega ao local do processo do foco inflamatório, já ocorreu diapedese, já ocorreu quimiotaxia, ele chegou lá, ele deve reconhecer a partícula ser fagocitada e depois ingeri-la e destruí-la. Esse é todo o propósito do sistema do processo inflamatório, tá? Então, isso é assunto para a nossa parte 2 da aula de dessa aula de processo inflamatório, da nossa disciplina de patologia, do nosso curso de patologia básica, tá bom? Então, a gente vai dar uma parada por aqui e continuar no próximo vídeo, e você vai ficar aí ligado na próxima aula, tá bom? Até lá!